Esta é a tradução de parte de uma palestra dada por Sua Santidade Swami Tripurari, gravada no dia 19 de agosto de 2011. O nome da palestra é Homossexualidade e Vaishnavismo. Tripurari Maharaj diz: qual a próxima pergunta? Então, um devoto na audiência faz sua pergunta. Ele diz: às vezes, pregamos que deveríamos ajustar os detalhes para entregar o princípio. Mas tem muitos problemas com isso, porque se nós ajustamos os detalhes para acomodar uma certa seção da sociedade, ou uma certa classe, ou um certo grupo, então nós acabamos desestimulando um outro grupo. Como, por exemplo, a questão da mulher ser sannyasi. Você diz, ok, embora Srila Prabhupada tenha afirmado publicamente que ele era contra a ideia das mulheres aceitarem sannyasa, já se passaram 40 anos e a sociedade mudou. Portanto, vamos dar um passo à frente e dizer, certo, não há motivo para que as mulheres não sejam sannyasis nos dias de hoje. O problema é que, ao dizermos isso, podemos agradar um grupo e levá-lo à consciência de Krishna, mas ao mesmo tempo desanimar outro grupo inteiro. Outra questão poderia ser, por exemplo, sobre o casamento gay. A gente poderia dizer, ok, Prabhupada disse publicamente que ele era contra isso, mas já se passaram 40 anos, então podemos acomodar isso também. Mas para mim, isso parece algo bom se for na Baía de São Francisco, mas em outros lugares, isso pode afastar um outro grupo inteiro de pessoas. Então, estamos ajustando os detalhes para entregar o princípio, mas, do outro lado, outros se desanimarão por causa desse ajuste de detalhes. Então, minha pergunta é a seguinte: existe realmente o certo e o errado em tudo isso? Tripurari Maharaj agora responde: sim, existe o certo e o errado nisso. Certamente existe. A ideia de ajustar os detalhes de acordo com o tempo e as circunstâncias é a coisa certa. Essa é a ideia certa. Esse é o próprio caráter da devoção intermediária, que é o modo de devoção de pregação, Madhyama. O Madhyama é caracterizado pelo discernimento. Então, o instrutor ou mestre tem que se elevar ou descer ao estágio Madhyama, onde ele pode ter consciência suficiente do mundo externo, a partir de sua posição interna, para exercer alguma discriminação no ensinamento. Ele vai dizer, não, isso está errado, esse não é o ensinamento, esse aqui é o ensinamento correto, você está fazendo isso certo, você aí está fazendo isso errado. Ele faz críticas construtivas para ajudar os alunos. Isso é vital. Além disso, as circunstâncias e os tempos mudam, e mudam drasticamente nos dias de hoje. No nosso tempo recente, são como 400 anos de mudança em termos do que aconteceu na sociedade pré-industrial, com toda a tecnologia e etc. Portanto, as coisas mudam muito rapidamente. Vocês não conseguem imaginar não ter um e-mail, por exemplo. Alguns de nós aqui vivemos sem e-mail por um bom tempo. Esse é apenas um exemplo de uma grande mudança. E essa mudança, por exemplo, tornou mais informações disponíveis. E isso tem vantagens e desvantagens. Mas enfim, o mundo muda e, portanto, a corrente da verdade precisa ser explicada e disseminada em relação ao tempo e ao lugar. Caso contrário, não será bem recebida. Por exemplo, se eu for a um planeta de homossexuais e disser a homossexualidade é ruim, isso não vai para frente. Quanto à questão de ser bom ou ruim, a homossexualidade é, em muitos aspectos, igual à heterossexualidade. Podemos entrar em mais detalhes sobre isso, mas, de modo geral, a sexualidade é o que define materialmente uma pessoa. Então, a resposta para a sua pergunta é que sim, existe uma verdade, existe o certo e o errado. E o certo é que temos que identificar o tempo e as circunstâncias e apresentar os ensinamentos de acordo com isso. E, na verdade, isso não significa mudar os ensinamentos, porque estamos apenas ajustando os detalhes. O ensinamento é o princípio. Mas tem aqueles que não conseguem se identificar com a mudança de detalhes. Mas por que eles não conseguem se identificar com essa mudança e por isso acabam ficando desanimados? É porque eles entenderam o detalhe de forma equivocada, como se fosse um princípio. Essa é a única razão pela qual eles se opõem e querem se afastar, se conter e etc. Portanto, eles estão errados. Não porque eles querem fazer o que os acharyas anteriores disseram em tempos e circunstâncias passadas. Não havia nada de errado com aquilo. Ter falado daquele jeito em tempos anteriores, de certa forma, era a coisa certa a fazer. Mas agora você tem uma nova circunstância, novas informações, por exemplo. A verdade está sempre crescendo, não é algo estático. Portanto, novas informações chegam, novos insights. Então, de acordo com essa verdade relativa, a verdade absoluta é apresentada, e o que muda são os detalhes.
Então, aqueles que não conseguem identificar e distinguir entre o detalhe e o princípio estão errados. O trem seguirá em frente, por assim dizer, e eles serão deixados para trás. E de fato, esse é um problema muito grande. É daí que vem toda a orientação fundamentalista da religião. Isso por não acompanhar a corrente da verdade, por assim dizer, sobre como que será aplicada em diferentes momentos e circunstâncias. Vamos analisar a homossexualidade como exemplo. Aqui está uma nova circunstância. Há 50 anos atrás, os homossexuais provavelmente se odiavam. Os homossexuais eram considerados tudo aquilo que a sociedade os fazia ser, ao serem vistos de uma maneira específica a partir de uma perspectiva heterossexual. Da minha orientação heterossexual anterior, posso dizer que a homossexualidade me parecia repugnante. Imagino que, desde a perspectiva de uma orientação homossexual, a heterossexualidade deve ser repugnante também. Então, quanto tempo leva para que, na sociedade, um heterossexual consiga se colocar no lugar de um homossexual e enxergar a partir dessa perspectiva? Bom, aparentemente demorou um pouco, porque durante séculos os homossexuais foram considerados de uma certa maneira e depois eles foram levados a ser daquela maneira, porque a sociedade marginalizou eles, bateu neles, entre outras coisas. Vamos usar um exemplo. Quantas crianças tem num time de basquete? 6? Então temos 6 crianças em um time de basquete da escola. São todos meninos e eles vão todos para a quadra jogar. Todos eles chegam à fase da puberdade. Então, 5 dos meninos começam a se sentir atraídos pelas líderes de torcida, e um dos meninos se sente atraído pelos outros meninos da quadra. Por que isso? Você poderia dizer, é por causa das influências do ambiente, é algo que é nutrido, ou é a natureza. Pode ser por natureza, pode ser por criação, mas se isso vier da criação, é algo que está tão ligado à natureza, tão enraizado em uma psicologia moldada pelo ambiente, que acabou se tornando a natureza. Se tornou indistinguível. Não creio que a ciência tenha ponderado de forma abrangente ou conclusiva sobre se é por natureza ou criação. Mas tem gente que supõe que é por criação, e a maioria dessas pessoas leva esse lado longe demais. Elas dizem, é pela influência do ambiente, então é uma escolha. Mas me diga, onde está a escolha? A criança chega à puberdade e o ambiente que ela se encontra é totalmente heterossexual. Onde está a oportunidade de escolher? Ela começa a escolher e os pais dizem, não, isso é errado. Aí os jogadores de basquete batem nele depois do treino, as líderes de torcida zombam dele, depois levam o garoto ao padre, então o padre diz que ele tem que mudar, isso é ruim, você é estranho, algo de errado com você, entre outras coisas. Algumas pessoas pensam que é assim porque ele foi nutrido tão cedo na infância e que, de alguma maneira, ele talvez não recebeu um certo tipo de afirmação do pai em um certo momento e sei lá o quê. Eles têm esse argumento de que é nutrido, mas na verdade isso não importa nessa altura. E se foi nutrido, ocorreu há tanto tempo atrás que se torna praticamente a natureza, portanto não pode ser alterado. E aí tem esses grupos de cristãos que levam o rapaz para um acampamento e dizem, olha, isso é errado, Jesus disse isso. Depois ele coloca a pessoa em volta do fogo, segura a mão dele e diz, você está errado, e agora você vai namorar com essa garota aqui. Depois esses cristãos vão na internet e diz, olha, nós mudamos ele. E o próprio rapaz diz, eu mudei. Mas isso não é um fato, ele realmente não mudou. Eles podem motivar as pessoas fazendo isso, e até mesmo bater nelas, mas, na realidade, tudo isso está baseado em uma má compreensão da realidade. Essa é a verdade dos fatos. E a sexualidade define muito uma pessoa. É algo muito central. E todo mundo sabe. Além do mais, a heterossexualidade é muito facilitada. Não é apenas o ato do sexo. Heterossexualidade não significa apenas que uma pessoa faz sexo de uma determinada maneira. É toda uma maneira de olhar o mundo. E o mundo inteiro é favorável para essa pessoa. O mundo promove isso, encoraja isso. Faz você pensar sobre isso de todas as maneiras possíveis. Então vamos imaginar assim, como costumava ser anteriormente. Um garoto ou uma garota cresce daquele jeito e aquilo não sai dele ou dela. Ele ou ela tem uma orientação homossexual e não há ambiente que dê suporte a isso. Então, de onde isso vem? Nós marginalizamos essas pessoas com base em superstições que carregamos há séculos. Superstições nascidas da falta de reflexão e de um olhar mais atento. Com o tempo, essas crenças acabam sendo tomadas como verdades. Então criamos uma lei contra isso. Passa a ser crime. Em alguns lugares, a pessoa pode até ser enforcada.
Mas essas pessoas não podem mudar sua orientação sexual e por isso são empurradas para as margens da sociedade. Acabam isoladas, talvez num bar qualquer num canto de Nova York, tornando-se tão esquisitas quanto nós mesmos as fizemos parecer. Elas não têm para onde ir. Se descobrirem que são homossexuais, podem perder o emprego. O banco pode não emprestar dinheiro a elas, elas podem ser presas, jogadas na cadeia. Portanto, elas são empurradas para as margens da sociedade e se tornam tão estranhas quanto os heterossexuais pensam que elas são. Aí depois pensam, os homossexuais são pedófilos, homossexuais são perigosos, eles são mais luxuriosos que os heterossexuais, cuidado com eles. Existem várias superstições sobre eles. Então nós os transformamos naquilo que, erroneamente, pensamos sobre aquela orientação sexual específica. O que eu quero dizer é que os heterossexuais deviam estar chorando por terem feito isso com alguém, tenha sido de forma consciente ou inconsciente. Isso é como um crime. Tem uma pessoa chamada Amar Das, que é como o Harvey Milk do Gaudiya Vaishnavismo. Harvey foi como o Martin Luther King da homossexualidade. Algumas pessoas dizem, tá bem, tudo certo, que eles sejam assim, mas eles precisam desfilar nas ruas? Mas eu digo, se eles não precisassem, eles ainda estariam isolados naqueles bares lá em Nova York, como por exemplo o Stonewall. Dentro do contexto de uma revolução sexual, uma sub-revolução também nasceu. Eles disseram, olha, já chega disso, não aguentamos mais, nós somos o que somos. Então, com o tempo, eles fizeram suas vozes serem ouvidas e começaram a demonstrar que eles eram competentes em todos os outros campos de atividade. Eles podiam ser banqueiros, advogados, médicos, físicos, políticos. Eles podiam ser qualquer uma dessas coisas, que antes nem eles mesmos acreditavam que poderiam ser. Portanto, conforme eles descobriram sobre si mesmos, nós estamos descobrindo sobre eles. Esses são os fatos. Isso não é algo do tipo, peraí, eu conheço a ciência. Mas eu posso dar um exemplo para vocês. Vamos analisar a ciência. Aqui está uma superstição. Abre aspas. A homossexualidade é uma convenção humana inventada por alguns caras que são realmente super luxuriosos e imorais. E isso é algo que nem acontece na sociedade animal. Fecha aspas. Obviamente, eu sei que isso acontece na sociedade animal. O ponto que eu quero mostrar é que o argumento deles é uma superstição. Alguns então dizem, bom, eu também não acredito em tudo que a ciência diz, mas tente isso aqui. Foram descobertas 450 espécies de animais que se envolvem em atividades homossexuais. Mas aí a pessoa pode pensar, talvez não seja assim porque é Kali Yuga. Mas isso já começa a ficar ridículo. Aqui estão os fatos. Existe a superstição. Então vamos abandonar a superstição. Satyam Param Dimahi. Esse é o nosso caminho. Satyam Param Dimahi. Vamos meditar sobre a verdade da questão. Existe a verdade absoluta e existem as verdades relativas. E aqui está uma verdade relativa dentro do âmbito da relatividade da existência material. Então, se você olhar para os fatos, verá que isso é algo natural. Se considerarmos que a maioria das pessoas tem a orientação heterossexual e que a outra orientação é apenas diferente e menos comum, poderíamos dizer que se trata, entre aspas, de uma anormalidade natural. Como, por exemplo, existem pessoas albinas, pessoas canhotas e, pelo amor de Deus, costumava-se pensar que elas eram ruins. Havia o costume de tentar fazer as pessoas canhotas escreverem com a mão direita, porque se pensava que havia algo de errado com o canhoto. Eles falavam, olha, você nasceu canhoto, tem que mudar isso. Então, se juntarmos todas as coisas aqui, veremos que está tudo certo com a pessoa canhota. Elas passaram pelo mesmo problema, mas não de uma maneira extrema, claro. Mas chegamos num ponto em que definimos uma pessoa por sua orientação sexual. E nós poderíamos definir uma pessoa como imoral por seu comportamento sexual. Isso é verdade. Há comportamento sexual que consideramos imoral na sociedade humana. Por exemplo, quando seu comportamento sexual fere ou é estimulado em alguém que não tem idade para tomar uma decisão. Chamamos isso de pedofilia. Ou também quando se incentiva isso em um bicho. Nesses casos, você não tem um parceiro adulto disposto e consentido. Portanto, isso é um problema, isso é imoral. Isso é um comportamento que afeta a sociedade negativamente. Mas se existem parceiros dispostos e consentidos, se poderia falar, olha, por que vocês não se juntam e fazem disso um pacto sagrado? Afinal, estamos tentando controlar a sexualidade e não promovê-la. Também não estamos tentando promover a heterossexualidade. Estamos também tentando controlar isso. Geralmente, sugerimos que duas pessoas se juntem, então fazemos uma grande festa para celebrar aquilo.
Chamamos todos, chamamos a vizinhança e falamos: olha, esses dois vão ficar juntos. Não é para esse cara ser visto em nenhum outro lugar, tá certo? A ideia disso é a seguinte: vamos transformar essa sexualidade em algo mais do que apenas uma atividade bestial. Somos humanos. Vamos melhorar isso, vamos fazer isso em uma união sagrada. E no contexto da procriação, talvez isso torne-se ainda mais profundo. E, se ao fazer isso, combinando com a prática espiritual, pudermos domar a sexualidade e assim transcender isso completamente, então está ótimo. Portanto, devemos estender a mesma possibilidade, a mesma oportunidade para aqueles com orientação sexual diferente. Agora, o que vimos é que a orientação homossexual não altera o caráter de alguém de tal forma que a pessoa se torne um perigo para a sociedade, para os jovens, ou que eles sejam mais promíscuos sexualmente do que os heterossexuais. Isso é uma falácia, é outra superstição. Então, tem várias informações por aí. Todas essas instituições, como a Associação Médica Americana, Associação Americana Psicanalítica, Associação Americana de Psiquiatria, assistentes sociais americanos e etc. E todos chegam à mesma conclusão. Todos eles analisaram os mesmos dados, e eles tinham uma conclusão diferente há 50 anos atrás. Então alguém pode perguntar: ah, mas eles não chegaram a essa conclusão só porque alguns gays gritaram na cara deles? Bom, mais ou menos sim. Mas eles gritaram com o quê? Eles fizeram uma pesquisa, analisaram os dados, então chegaram a uma conclusão. Mas aí você pode argumentar: ah, a ciência está cheia de erros. Mas isso não é um bicho de 7 cabeças, não é ciência de foguetes. Sim, eles podem cometer erros, como por exemplo, qual a distância de uma galáxia? Qual a distância entre isso e aquilo? Etc. Mas enfim, eles podem cometer erros sobre uma série de coisas. Mas todos nós somos cientistas em certo sentido. Todos nós nos envolvemos em experimentos científicos. Todos nós pensamos: ok, eu fiz isso. Consegui alguns dados a partir disso. Coloquei minha mão no fogo e ela queimou. Eu coloquei a mão novamente e ela queimou de novo. Portanto, se eu colocar minha mão no fogo, ela queima. Então, eu tenho um fato científico. Somos todos cientistas. Fazemos isso o tempo inteiro. Agora dizer: eu não acredito nos cientistas. Isso é um tipo de ideia para a qual certas pessoas tendem a se inclinar. Mas isso são apenas fatos simples. Eles não são difíceis. São bem simples. E sim, a homossexualidade é algo que acontece também na sociedade animal. Então as superstições devem ser abandonadas. Esse é o fato. Essa é a verdade. E foi isso que Prabhupada ensinou. Por exemplo, Prabhupada disse: diante da verdade, temos que aceitá-la. Prabhupada demonstrou ser uma pessoa lógica e sensata diante de novas informações. Se ele tinha uma opinião específica sobre algo no mundo, e se ele obtivesse novas informações sobre aquilo, ele mudava de opinião. Ele não era uma pessoa sensata? Ele me demonstrou isso. Eu tive a experiência. Uma vez, nós começamos a usar roupas seculares para sair e vender seus livros. Isso porque estávamos sendo discriminados pelo público. Então, um dos sannyasis escreveu a Prabhupada e disse: Prabhupada, eles estão se tornando hippies novamente. Eles estão abandonando as vestimentas devocionais. Então, Prabhupada escreveu de volta e disse: isso deve mudar imediatamente. Eles não podem fazer mais isso. Então, eu me reuni com os devotos e a gente percebeu que Prabhupada tinha recebido informações que não eram precisas. Nós não estávamos interessados em vestir aquelas roupas seculares, a não ser para o serviço a ele. Então, os devotos escreveram uma nova carta para ele, falando as novas informações, e aí ele respondeu: tá, isso é outra coisa, então podem fazer isso, vão em frente. E depois, Prabhupada até mesmo escreveu isso em seus livros. E ele encontrou uma evidência no Lila. Ele comentou bem assim no livro: às vezes acontece, eles se disfarçam para espalhar a verdade. Nossos homens e mulheres estão fazendo isso. Então, aqui podemos ver até que ponto ele mudou sua opinião. Ele tinha uma opinião prévia baseada em informações incorretas. Prabhupada, ele não saía caçando cada pedacinho de informação. Ele meio que confiava em nós. E ao mesmo tempo, ele era poderoso. Ele dizia: eu penso assim. Então todos nós, que éramos crianças, respondíamos: ok, então é isso. Mas Prabhupada também nos disse o seguinte. Ele falou: o meu lamento é que meus netos estão vindo, mas meus filhos não estão vindo. O que ele quis dizer com isso é que pessoas de 20 anos estavam chegando até ele, e ele tinha 70 anos, mas as pessoas de 50 anos não estavam chegando. Pessoas que tinham um cérebro, uma cabeça sobre os ombros. Eu não estou querendo ofender as pessoas jovens. Eu também já fui jovem. O que eu quero dizer é que existe uma sabedoria que surge da experiência. Então, Prabhupada estava tentando descobrir como era o mundo ocidental, o que as pessoas pensavam. Obviamente, Prabhupada não sabia tudo sobre isso. Ele não era onisciente dessa forma.
Ele pedia informações. Ele tinha certas opiniões e ele era forte sobre elas. E nós geralmente recuávamos e dizíamos: acho que deve ser isso. Mas se alguém fosse firme o suficiente para dizer: Prabhupada, na verdade é assim. Aí Prabhupada falaria: não, eu não acho que seja assim. Mas aí a pessoa volta novamente e diz: Prabhupada, eu realmente acho que é assim. Então Prabhupada escutaria. Ele é uma pessoa sensata. E ele queria esse tipo de contribuição. Quando ele viu que não éramos capazes de dar isso, ele simplesmente pensou: tanto faz. Então ele seguiu em frente e nós o acompanhamos. Mas foi um fato. Ele queria aquilo. Ele escreveu para Srila Siddha Maharaj e disse: esse é o meu problema. Não tenho ninguém para consultar. Estou aqui nesse lugar e aqui é como se fosse o planeta Marte. Agora imagine uma pessoa de 70 anos chegando da Índia em 1965, sem dinheiro, tendo vindo no navio cargueiro, teve um ataque cardíaco no navio, quase morreu. Depois ele desceu no porto de Boston e ele não sabia se virava para a esquerda ou para a direita. Toda sua missão surgiu disso. Ele disse: tenho fé no santo nome de Krishna. Então, ele sentou-se no Tompkins Square Park, em East Village, Nova York, em 1975, e simplesmente cantou. Alguns hippies vieram, alguns de nós chegaram ali e se juntaram a ele. Depois ele foi para São Francisco, Montreal e assim por diante. Depois, Prabhupada escreveu uma carta para Bhaktivedanta Narayana Maharaj, a quem ele pediu para enviar os tambores de barro, ou as mridangas. Ele disse bem assim na carta: me manda uma mridanga. E aqui é incrível. Estou em Nova York e aqui é iluminado a noite inteira. Tem luzes em todos os lugares. É como se fosse de dia. E além disso, todo mundo tem um carro. E eles mesmos dirigem seus próprios carros. Ele disse isso porque na Índia havia poucos carros. Os carros eram para pessoas ricas. E elas tinham um motorista. Se você ler essa carta, você verá que é como se ele estivesse pensando que estava num planeta diferente. E Prabhupada estava morando em Bowery, que ficava na Zona Leste. E naquela época não havia um lugar desejável. Tinha bêbados nas ruas e etc. Uma vez, um cara deixou Prabhupada ficar em seu apartamento. Então, outra pessoa que estava lá teve uma bad trip de droga e tentou atacar Prabhupada com um abridor de cartas ou algo assim. O cara devia estar chapado com um coquetel Purple Rain misturado com metafetamina ou alguma coisa do tipo. Então, Prabhupada teve que sair e passar a noite na rua em Nova York. E estava muito frio. Era inverno em Nova York e Prabhupada veio dos trópicos, veio da Índia, de Vrindavana, onde chega a 49 graus no verão. Ele nunca tinha visto neve antes. Ele chegou em Nova York no inverno, apenas com um par de cártalas, e foi um inverno especialmente rigoroso. Mas é isso, alguns hippies chegaram, escutaram Prabhupada e gradualmente ele conseguiu explicar tudo para eles. E Prabhupada estava tentando descobrir como tudo funcionava. Uma vez Prabhupada disse: eu dei a eles o nome de Krishna como um experimento para ver o que aconteceria. Então é isso. Espiritualmente falando, Prabhupada estava procurando uma pista para seguir. O que dizer então, materialmente falando? Ele disse: eu dei a eles o nome de Krishna e pensei que teria o efeito. E assim que teve o efeito, eu segui aquele efeito. Então alguns discípulos que já estavam cantando falou para Prabhupada: Prabhupada, nós deveríamos ter um templo em São Francisco. E aí Prabhupada disse: ok, vamos para lá. Vamos para São Francisco abrir um templo. Prabhupada pensou: Krishna deve estar liderando eles. Eles estão cantando o nome, então vou seguir isso. Dessa maneira, Prabhupada recebia as informações, perguntava sobre as diferentes coisas. Uma vez estávamos em Nova York caminhando no Central Park e tinha gelo. Então Prabhupada colocou um gelo na sua pele. Isso foi vários anos depois que Prabhupada tinha chegado nos Estados Unidos. E ele ainda estava fascinado com o gelo. Ele nunca tinha visto gelo. Ele pegava o gelo, ficava olhando, quebrava o gelo com a mão, tentando ver como que funcionava o gelo. Então foi assim. Prabhupada sabe de tudo no sentido que ele tem amor por Krishna, mas ele não sabe de cada detalhe de tudo. Então ele esperava obter informações de nós. Ele queria ser informado para fazer sua pregação. Eu lembro do meu irmão espiritual, o Pendra. O Pendra era homossexual. Ele se juntou a Prabhupada no início em Nova York. Imaginem que era os anos 60. Vocês precisam entender que aquilo era o início da revolução sexual. Tem gente que diz: nossa, as pessoas eram sexualmente selvagens. Houve uma revolução sexual naquela época e Prabhupada restringiu o sexo. Mas entendam que é muito mais selvagem agora. Claro, por um lado, a sexualidade hoje é muito mais bem compreendida. Muitas das superstições, de modo geral, foram descartadas e as pessoas pensam sobre isso de forma diferente, digamos assim. Mas enfim, o Pendra, por regra, se tornou brahmachari, um celibatário. Afinal, o que ele iria fazer?
outros caras estavam se casando e ele não queria se casar. E ele não queria se casar porque ele era homossexual. E ele não entendia tão bem a sua própria homossexualidade. Claro, ele estava numa missão espiritual e se identificava com aquilo, portanto ele se tornou um brahmachari, mas não estava funcionando muito bem. Como eu estava explicando nessa manhã, nosso ensinamento não é se tornar celibatário para só então cantar Hare Krishna. Nosso ensinamento é cantar Hare Krishna e assim transcender esses desejos e todos os outros desejos no devido tempo. Mas o desejo sexual é um desejo muito proeminente. Portanto, existem maneiras de trabalhar com esse desejo e assim controlá-lo gradualmente. Mas enfim, o Pendra se tornou um brahmachari e não estava funcionando para ele. Mas ele não sabia o que dizer a Prabhupada. Antes, ele nunca tinha tido uma conversa com ninguém sobre o fato dele ser homossexual. O que dizer de ter conversado isso com seu guru? O que aconteceu depois foi que ele foi encorajado por alguém a se casar. Eu acho que ele se casou e não funcionou. Mas então, anos depois, ele foi até Prabhupada e disse: Prabhupada, eu sou homossexual. Então Prabhupada respondeu: olha, isso não é bom. Então o Pendra falou: bom, mas a coisa é assim. Eu não posso parar isso, eu sou assim. Então imagine, Prabhupada, um monge celibatário por tantos anos, e estava escutando sobre aquilo. E ele era da Índia. Imagina como era o contexto da Índia, especialmente na época britânica, a era vitoriana. Toda aquela influência dos britânicos. Mas enfim, finalmente, depois de um tempo, o Pendra me contou o que ele falou a Prabhupada. Ele disse: Prabhupada, é assim, eu não posso mudar. Então Prabhupada respondeu: bom, já que é assim, então encontre um bom rapaz, viva com ele e cante Hare Krishna. Mas aí tem algumas pessoas que dizem: ah, isso não está registrado em nenhum lugar. Você pode provar que Prabhupada falou isso? A minha resposta é a seguinte: se você ouviu isso e não acha que é Prabhupada, então você não entendeu o Prabhupada. Você não sabe quem era Prabhupada. Isso que Prabhupada falou é tão ele mesmo que quem conhece ele vai pensar na hora: ah, sim, com certeza ele disse isso. Além disso, o Pendra não mentiria sobre isso. E aquele era o jeito de Prabhupada. Ele sempre dizia: ok, vamos fazer dessa maneira. Cante Hare Krishna dessa forma então. Não pare o canto, mantenha o trem andando. E como ele mesmo costumava dizer, os cachorros vão latir, mas o trem continuará andando. Se você analisar Prabhupada, verá que ele mudou as coisas de acordo com o tempo e as circunstâncias. Ele mudou uma série de coisas. E algumas pessoas na Índia disseram: olha, ele está arruinando tudo. Ele está arruinando o hinduísmo, o Gaudiya Vaishnavismo, ele está deixando as mulheres cantarem. O que acontecerá com o santo nome se a língua de uma mulher o cantar? Pessoas falaram esse tipo de coisa e elas criticaram Prabhupada. Até mesmo algumas pessoas no Gaudiya Vaishnavismo. Essas pessoas falaram: talvez eles pudessem fazer alguma coisa, talvez pudessem cantar, mas precisava serem iniciados? Ah, não, isso nunca. Se eles cozinharam para a deidade, depois você vai comer essa comida? Você acha que a deidade vai comer aquilo que eles cozinharam? Dê para eles algum tipo de pré-iniciação, talvez algo do tipo. Faça eles esperar até que tenha um próximo nascimento na Índia, aí então eles podem ser iniciados. Então, tinha pessoas que falavam isso. E também tem as pessoas que falam mesmo sobre os homossexuais. Elas dizem: eu não sou contra os homossexuais, eles não são ruins, não tenho nada contra eles, eu só acho que eles, obviamente, estão errados e são imorais. Eu simplesmente acho que eles deveriam mudar, só isso. Pois afinal, todos nós temos que mudar, né? Eu abandonei coisas às quais estava apegado, portanto, eles também têm que fazer isso. É só isso, eu sou totalmente a favor deles. Alguns dos meus melhores amigos são gays, e eu digo a eles a mesma coisa. Tem pessoas que falam isso. Isso é como dizer a Martin Luther King: olha, eu não tenho nada contra você. Apenas mude a cor da sua pele. Não tem problema, pessoas negras são imorais, é óbvio. Só coloca um pigmento aí. Mas enfim, era isso que eles estavam pedindo às pessoas. Eles falaram: dê a eles algum tipo de pré-iniciação, alguma coisa do tipo. Faça eles esperarem até eles ficarem puros. Mas aí eu te pergunto, como as pessoas irão se purificar se elas têm que esperar para poder praticar? Nós estamos apenas oferecendo as mesmas facilidades que os heterossexuais têm para se purificarem basicamente na mesma coisa, o desejo sexual. Além disso, como eu disse outro dia, de acordo com Dharma Shastra, o casamento é para 3 coisas: Praja, Dharma e Rati. Praja significa prole, descendência. Dharma significa que com um parceiro eu participo do Dharma. E Rati significa intimidade. Existe essa licença para as pessoas casadas. É algo permitido, celebrado. Não é simplesmente ir em todo e qualquer lugar e pular em cima de uma mulher, e depois em outra e mais em outra. Peraí, você não pode simplesmente pular em uma garota no shopping e pensar: ah, eu senti vontade.
Essa não é uma coisa boa de se fazer. Portanto, dê uma certa permissão, controle, dome e dê mais significado a isso. Duas pessoas que se ajudam, que sentem uma pela outra, compartilham alguma intimidade. Há espaço para isso. Agora, o Rati está em um nível mais baixo, por assim dizer, do que o aspecto Dharma e Pradya, mas faz parte do relacionamento. Faz parte do que é permitido de acordo com Dharma Shastra. Agora eu vou falar outra coisa para vocês. Prabhupada pediu seus discípulos para cantar 25 mil nomes por dia, que seria 16 voltas de japa, para poder se iniciar. E ele também disse a eles que fizessem sexo apenas no casamento para procriação. Disse para não se intoxicarem, que não consumissem carne, peixe, ovos, etc. Certo? Então, alguém diz, bom, esse é o padrão. Como que você vai mudar isso? Mas eu respondo, é claro que eu vou mudar isso. Aqueles são detalhes. Detalhes. E eu vou dar um exemplo. Narada Muni é um guru. Vocês já ouviram falar de Narada Muni? Tem aquela canção, Narada Muni Bhaja Ivina Radhika Ramananame. Enfim, ele conheceu um caçador chamado Mrigari. E o que Mrigari costumava fazer? Esse cara costumava matar animais pela metade. E depois ele ficava observando eles morrerem. Esse era o prazer dele. Ele matava os animais pela metade e deixava os animais se debatendo no chão. Então o santo Narada Muni encontrou aquele caçador e disse, meu Deus, Jesus Cristo, Hare Krishna. Então Narada falou para o caçador, olha, você não deve fazer isso. E o caçador respondeu, mas isso é o que eu faço, essa é a minha natureza, eu fico feliz com isso. Eu sinto prazer nisso. Esse sou eu. É o que eu faço, o que eu posso fazer? Então Narada disse, ok, vou te dizer uma coisa. Vou te iniciar no canto do nome de Rama e peço que você faça mais uma coisa. Que mate os animais de uma vez. Mate-os completamente e não pela metade. E cante o nome. Aquele foi o ajuste de Narada. Depois Narada viajou e voltou anos depois. Então, ele se encontra novamente com o caçador. O caçador vê seu guru e se curva espontaneamente para lhe prestar respeito. Mas então ele começa a varrer o chão, porque havia formigas no caminho. E, portanto, poderia se ajoelhar ou colocar a cabeça sobre elas e matá-las. Então veja como ele foi mudado pelo poder do nome. E a única coisa que Narada pediu para o caçador fazer junto com cantar era matar os animais completamente de uma vez. Vocês conseguem imaginar isso? Se disséssemos que só vamos iniciar alguém se a pessoa fizer uma coisa assim, bem extrema, como, por exemplo, matar um animal de uma vez e não parcialmente? Então, esse ajuste, por exemplo, é muito pequeno. Se você enxerga esse pequeno ajuste, esse pequeno detalhe como um princípio, isso significa que você está realmente muito errado. Você realmente está cometendo um grande erro em sua compreensão do Gaudiya Vaishnavismo. Então, qual seria o ajuste? A única base de qualificação para receber iniciação é a fé no nome. A fé informada pelas escrituras e pelos argumentos das escrituras. Falamos sobre essas coisas para que as pessoas sejam informadas sobre a prática, de modo que a fé delas seja bem fundamentada. Nityananda Prabhu deu um nome pedindo apenas que tivessem fé. Rupa Goswami disse que a fé é a qualificação. Ele não disse que alguma outra coisa é a qualificação. O Srimad Bhagavatam diz que sexo na vida de casado apenas para procriação é como ser um brahmachari. Isso é bom, mas o Bhagavatam não diz, abre aspas, antes de você ser iniciado você tem que estar nesse padrão. Fecha aspas. O Bhagavatam também diz que transcender o desejo sexual é um sintoma de que alguém fez progresso. Mas o Bhagavatam não diz para sermos celibatário como um meio. Ele diz que o celibato é algo que alcançamos como fruto da prática. Então, essas citações estão lá, mas elas não são sobre você ter que fazer aquilo de alguma forma antes de poder se envolver na prática. Agora, qualquer guru pode impor qualquer tipo de restrição que ele quiser nos seus discípulos. O guru pode falar, só vou iniciar as pessoas se elas fizerem isso. Esse é o direito dele. Essa é a decisão dele. Não tem nada de errado nisso. Um guru pode dizer, por exemplo, eu não vou iniciar ninguém a menos que cantem 100 mil nomes por dia. E muitos gurus costumavam fazer isso no passado. Chaitanya Mahaprabhu disse, não comerei comida de ninguém que não cante um lakhs de nomes por dia. Isso está registrado no Chaitanya Bhagavatam. Prabhupada disse a seus discípulos, vocês devem cantar 64 votos de japa por dia. Então eles falaram, a gente não consegue fazer isso. Aí Prabhupada respondeu, bom, então cante 32. Aí os devotos responderam, também não vamos conseguir. Aí Prabhupada disse, então 16? Aí eles responderam, ok, pode ser, 16 dá sim. Então, Prabhupada ajustou um detalhe, mas algumas pessoas falam, olha, ele está pedindo para cantarem 16 voltas de japa, Mahaprabhu disse que era 64. Ele está barateando todo o processo.
Tá tudo indo pro lixo agora. Nós somos contra todo esse trabalho de Bhaktivedanta Swami. Nós o rejeitamos completamente, não temos nada a ver com isso. Enquanto eles falam isso, pessoas em todo o mundo estão adotando o Gaudiya Vaishnavismo, os ensinamentos, o canto e assim por diante. E essas pessoas que criticam estão erradas. Elas estão erradas. Existe o certo e o errado. E elas estão erradas. Elas estão erradas em dizer que Prabhupada errou em fazer o que ele fez naquele momento. Ele é quem decide. Se eu disser, por exemplo, eu não quero iniciar certo tipo de pessoa, esse é meu direito. Eu não preciso iniciar. Isso não significa que aquelas pessoas não sejam qualificadas. Pode ser apenas que eu tenha uma limitação, que talvez eu não consiga lidar com aquele karma. Então vou passar ela para outra pessoa. Isso é algo legítimo. E por uma série de razões. Mas o ponto é que essa é a prerrogativa, é o direito de um guru, não é o princípio. Ele ou ela pode ajustar os detalhes como achar melhor, e devemos avaliar pelos resultados. E por coincidência, eu estava pensando sobre isso nestes dias. Eu digo para os meus discípulos que eles devem controlar a sexualidade por se conterem dentro de um relacionamento significativo. Isso será progressivo. E eles estão aqui, cantando de manhã e etc. E tem outras pessoas que fizeram voto que só fariam sexo no casamento para procriação. Mas aí, eles não conseguem fazer isso. Quase todos os discípulos de Prabhupada não conseguiram fazer isso. Bom, mas qual a diferença entre esses dois tipos de pessoas que citei? Eu vou falar para vocês. O que é pior, apego material ou a parada, que é a ofensa? Qual o pior entre os dois? Se você ofende o nome, será pior para você do que apenas ter algum apego material. De acordo com Dharma Shastra, não é pecaminoso o sexo dentro do casamento, que não seja para a procriação. Mas digamos que você pense que isso é pecaminoso. Então, o que é pior? Pecado ou a parada? É muito claro que a parada é pior. E o efeito da parada pode chegar até Bhava Bhakti. Então, se tiver uma situação em que se pede para o discípulo fazer um voto como esse, então ele ou ela quebra o voto, isso significa que você está desobedecendo ao Guru, e isso é uma ofensa a Harinama. Aí você se pergunta por que tem tantos problemas com tantos devotos. Agora, nós não culpamos Prabhupada. Nós deveríamos nos culpar. Deveríamos ter dito a Prabhupada o seguinte: Prabhupada, isso não está funcionando. Veja o que está acontecendo. Não está funcionando. Todo mundo diz isso, mas eles não conseguem fazer e eles têm medo de falar alguma coisa porque todos eles acham que isso é uma necessidade. Eu conheço alguns discípulos de Prabhupada que falaram o seguinte para ele: Prabhupada, eu estou entregando minha vida a você, mas eu não consigo seguir essa regra de fazer sexo apenas uma vez no mês, até a esposa engravidar, e depois ficar sem fazer isso por um tempão. Eu não sou capaz de fazer isso. Aí Prabhupada respondeu: então vai lá, vai em frente, tudo bem. Um devoto me contou isso pessoalmente. Agora um devoto na audiência interrompe e fala: tem uma história sobre uns bengalis que estavam sendo iniciados por Prabhupada em Mayapur. Então Japataka Swami se queixou e disse: Prabhupada, eles não conseguem seguir todos esses princípios. Como eles podem ser iniciados? Então Prabhupada respondeu: eles não precisam seguir tudo isso. Agora Tripurari Maharaj continua. Ele diz: aí está, é isso. Bom, eu vou falar para vocês uma coisa. Prabhupada, ele veio para este outro planeta, Nova York, Estados Unidos, e ele pensou: que raios são essas pessoas? De fato, as pessoas na Índia foram ensinadas que toda mulher na América era uma prostituta. Eles tinham ideias como essas que foram inculcadas neles e entre círculos de sadhus e etc. Então Prabhupada não sabia o que pensar. E eu também digo uma coisa a vocês. Muitos de nós viemos de famílias de classe média, famílias cristãs. E claro, houve uma revolução sexual, mas ela estava apenas começando. Eu era um garoto que foi criado no catolicismo. Então, nos ensinavam que só podia fazer sexo quando se casar e sei lá o quê. Eu namorei uma garota que era de uma escola católica. Enfim, eu já vivi isso. Já fiz isso. Mas imagina, você está ali no meio da revolução sexual, o hippie, contracultura, etc. Você está na contracultura, mas você também tem algumas dúvidas. E a coisa não estava funcionando também. Porque naquele meio você tinha também algumas bad trips. Ficava na rua, na chuva, sem ter nada para comer. E aí você pensava: nem tudo é paz e amor por aqui. Eu fui para o festival Woodstock em Nova York e foi lá que eu conheci os devotos. Quando estávamos indo para lá, no carro, estava chovendo muito e escutamos na rádio do carro eles falando que o concerto seria gratuito a partir de agora. Nós já tínhamos comprado ingressos, mas aí escutamos que iria ser de graça. Então pensei: que legal. Então rasgamos nossos ingressos.
Depois chegamos perto do local, num ponto que tínhamos que ir caminhando, e de repente nos deparamos com os caras vendendo ingressos. Eram hippies vendendo seus ingressos que eles tinham comprado por $10 ou sei lá quanto, sendo que agora o show seria de graça. E eu pensei, meu Deus, que hipocrisia! Onde está o amor, meu irmão? Bom, eu não quero dizer que eles eram tudo de ruim, havia muitas coisas boas, eles tinham boas ideias, etc. Mas é isso, a qualquer momento você poderia acordar de manhã e pensar, o que estou fazendo aqui? E de repente vem Prabhupada com o que você realmente está procurando, uma mudança real, espiritualidade e assim por diante. E Prabhupada é tão dinâmico, carismático, espiritualmente poderoso. Ele tinha a cabeça raspada, então a gente pensou, olha que legal. E lá se vai o cabelo comprido que a gente tinha deixado crescer nos últimos anos. A gente deixava o cabelo crescendo por 5 anos, ou sei lá quantos anos, o máximo possível, porque a gente não queria ser hippies de fim de semana. Mas enfim, em relação à sexualidade, nós tínhamos toda aquela influência do catolicismo passado. Então, quando o Prabhupada nos falou sobre a questão do sexo, nós inconscientemente pensamos, ah, sim, acho que tá certo mesmo. Mas isso não vai funcionar da mesma forma hoje. A revolução sexual está em pleno vigor. Toda essa coisa foi pensada, discutida, puxada, torcida e transformada em tantas direções diferentes. Por exemplo, a ideia da repressão e como isso pode afetar uma pessoa e etc. Várias coisas. Então, no geral, éramos pessoas de classe média, com histórico judaico, protestante ou católico, então éramos mais suscetíveis à ideia. Então a gente pensou, ah sim, isso parece certo, é isso mesmo. Eu, por exemplo, me identificava com isso quando era criança. Eu queria ser padre quando aprendi sobre religião. Eu achava que fazia sentido a ideia de fazer tudo, ir com tudo, ir em frente completamente. Mas os padres jesuítas faziam coisas que me faziam pensar, meu Deus, olha lá, o cara tá fumando cigarro. Como que pode um padre ficar fumando cigarro? Isso é estúpido, não faz sentido algum. Ele é um padre, se supõe que deveria ter conhecimento, iluminação. Então, tinha outro padre jesuíta, que não foi meu conselheiro, mas que ficava por lá, e ele era pedófilo. E outras pessoas me contaram aquilo. E eu pensei, nossa, essa gente aqui é esquisita. Eu vou embora daqui, vou achar meu caminho em outro lugar. Naquela época eu devia ter uns 18 anos, não lembro direito. Mas enfim, eu tinha um certo senso de moralidade. Eu achava que aqueles padres eram legais, a roupa que eles usavam, etc. Achei que eles eram pessoas elevadas. Então você acaba carregando um pouco daquilo com você. E prontamente você acaba aceitando a ideia de que o sexo é só para procriação e etc. Mas aí depois as pessoas descobrem que não conseguem fazer isso. Eu particularmente não tive problema com isso. Quando eu me juntei à missão, eu era casado e minha esposa estava grávida. Eu já tinha me adiantado. Então eu me juntei à missão de Prabhupada e tinha o princípio do sexo. E não tive problema com aquilo. Eu meio que já comecei com tudo. Mas minha vida familiar não durou tanto, porque eu fiquei tão absorto na consciência de Krishna que costumava entrar em transe nas ruas de Los Angeles. Eu era espiritual demais para minha esposa e família. Então minha esposa foi embora com outro homem. Depois ela voltou e eu disse o seguinte para ela: olha, você não deveria ter feito isso. Isso não é bom. Prabhupada não vai gostar. Foi assim que eu pensei e tentei ajudá-la. Mas eu estava acima daquilo. Depois ela foi reclamar com Prabhupada. Ela disse: ah, ele não passa tempo suficiente comigo. Aí Prabhupada respondeu: tá tudo bem, ele tem coisas importantes para fazer, não se preocupe com isso. Enfim, eu acabei contando um pouco da minha história, mas o ponto é o seguinte: a maioria das pessoas casadas não conseguia seguir aquilo. Então, isso é um problema, e alguns deles se sentiam culpados. E por isso deixaram a missão, tendo que carregar aquilo consigo. Alguns chegaram a tirar a própria vida pensando: ah, eu desobedeci a ordem do meu guru. E Prabhupada não foi informado dessas coisas. O que você acha que ele teria dito? Nós sabemos o que ele diria. Ele diria: vamos mudar isso. Agora podem fazer sexo dentro do casamento. O que é que vocês acham? Aí todo mundo ia falar: uhul, acabou, o problema é resolvido. Mas tem gente que pensa: ah, não, isso é terrível. Só 3,5 princípios em vez de 4? Talvez fosse bom que eles fizessem o voto mesmo que não consigam cumprir. Mas isso não faz sentido algum, baba. Isso é só um detalhe. Mas aí as pessoas falam: olha, Tripurari Maharaj disse que isso é um detalhe, mas olha o que Prabhupada disse aqui há 40 anos atrás. Então em quem você quer acreditar? Em Prabhupada ou no seu discípulo? Mas isso é a mesma coisa que falar: ei, olha só, Prabhupada disse isso, mas Chaitanya Mahaprabhu disse aquilo há 500 anos atrás. Mahaprabhu disse 64 votos de japa, tá? Ele não come na casa de alguém que não canta isso. O que você pensaria se alguém lhe dissesse isso sobre Prabhupada? Você pensaria: ah, vai pro inferno, cara. Sai daqui. O que é que você sabe?
E é isso que eu digo. Então tem algumas pessoas que são bem alienadas mesmo. Elas são capazes de ir ao inferno só para manter essa ideia. Isso chama-se Niyamagraha. Eles têm o Prabhupada Niyamagraha. Niyamagraha significa que você segue a regra, mas não sabe o significado por trás dela. As regras são feitas para serem quebradas. Não somos feitos para levar uma vida governada por regras. As regras são feitas para controlar sua animalidade de tal forma que você se torne civilizado e humano para que sua espiritualidade surja e assim você torne-se transcendental ao código moral. Agora uma Mataji interrompe o Maharaj e fala: eu tenho uma pergunta. Qual era o padrão de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur para iniciar as pessoas casadas? Então o Tripurari Maharaj responde: olha, eu não estava lá, mas eu vi Siddhanta Maharaj iniciando centenas de pessoas e ele nunca pediu que fizessem tal voto. Basicamente, ele dizia que o ideal mais elevado na vida de casado é que a pessoa chegue a um ponto de tanto autocontrole que acabe fazendo sexo apenas para procriação. Agora um devoto interrompe e diz: Narayana Maharaj disse que nunca ouviu algo assim. Ele disse que Bhaktisiddhanta não pedia tal voto a seus discípulos. Agora Tripurari Maharaj diz: sim, em outras palavras, Narayana Maharaj fazia parte da Gaudiya Mata, era discípulo de Keshava Maharaj, que era irmão espiritual de Prabhupada e de Siddhanta Maharaj. Ele é mais velho do que nós e aqueles gurus eram como Siksha gurus para ele. Então ele conhecia os vários padrões de iniciação que existiam e etc. Então, aí está. Temos precedentes do passado distante e do passado recente também. E bom, esse é o meu serviço. Esse é o serviço para uma pessoa como eu. Mas aí você pode dizer: ah, eu não sei não, hein? Mas eu te digo, eu sei. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou sentado aqui e você aí. Eu realmente sei. É assim que a gente vai resolver isso. Eu posso mostrar a vocês o porquê que isso é um princípio e o porquê que aquilo é um detalhe. Isso é por isso outro, isso é por aquilo outro. Isso foi mostrado aqui, foi mostrado ali no Shastra. Temos precedente anterior. Portanto, isso é um detalhe. Eu posso citar o Dharma Shastra, o Bhagavatam, o Bhakti Rasamrita Sindhu, isso e aquilo. O que mais você quer? Eu posso mostrar, a partir de cada escritura, que isso é um detalhe. Posso mostrar o que é o princípio. E que o Acharya deve ajustá-lo de acordo com o tempo e as circunstâncias. Mas se ainda assim você disser: ah, eu não sei não, hein? Então o que é que eu posso fazer? Você não tem fé no Shastra. A questão agora é a seguinte: você está qualificado para trilhar o caminho? Você quer inventar as coisas e nós devemos evitar isso. Nós não estamos aqui seguindo nossa mente. Estamos seguindo a revelação. E a revelação é contínua. E claro, existe o certo e existe o errado. Agora um devoto na audiência interrompe e fala: eu tenho uma pergunta. Eu acho que você já respondeu, mas eu só quero um esclarecimento. Então, é assim. Um acharya é totalmente confiante, sem sombra de dúvidas, da eficácia do processo da consciência de Krishna. Então, esse acharya se insere em uma sociedade que é igualmente dividida em um princípio moral que ele considera apenas como sendo um detalhe. Ele tem a liberdade de decidir fazer as coisas de um jeito ou de outro, mesmo que ele saiba que um jeito é o certo, mas com o objetivo de apresentar um ensinamento naquela sociedade, naquele determinado momento, ele tem que fazer do outro jeito. Minha pergunta é: ele tem a liberdade de fazer isso? Tripurari Maharaj responde: sim, sim. Agora o devoto pergunta novamente: então ele pode moldar sua abordagem ao apresentar a filosofia de acordo com as influências sociais do momento? Tripurari Maharaj então responde: certamente ele pode levar isso em consideração. Talvez eu não esteja entendendo o que você quer dizer. Não quero te dar uma mensagem errada. Você está falando da ISKCON ou algo assim? Então o devoto volta a falar: não. Estou fazendo apenas uma suposição. Um acharya entra numa sociedade que é igualmente dividida em alguma questão moral, a qual ele apenas considera aquilo como sendo um detalhe. Um princípio moral sobre isso ou aquilo, ou sobre homossexual, qualquer coisa. Então o acharya pensa que aquilo é só um detalhe, que no final é tudo vida pecaminosa mesmo para ele, e aí o acharya tem que contê-los. Mas o acharya então decide: bom, eu vou seguir esse caminho nessa situação social porque aqui eu vou conseguir contê-los mais. Isso é algo com o qual eu me sinto confortável. A minha pergunta é: ele tem a liberdade de fazer isso? Agora Tripurari Maharaj responde: sim, ele tem essa liberdade. Ao mesmo tempo, eu penso que um acharya também tem que ser capaz de ver para onde a sociedade está indo. Vamos usar este país como exemplo. Há uma divisão nessa questão da homossexualidade, certo? O acharya pode olhar e pensar: bom, metade das pessoas é a favor, metade das pessoas é contra. Então talvez eu vá contra isso e assim eu posso ganhar essa metade das pessoas. Mas eu acho que o acharya também precisa ver qual é a verdade sobre o assunto. Um lado pode estar errado, outro lado pode estar certo.
Então seria uma falta de visão ficar do lado que está errado, porque a verdade prevalecerá com o tempo. O Acharya é um tipo de pessoa bastante revolucionária, então ele se aliaria progressivamente onde a coisa está indo. Não é preciso muita inteligência para analisar isso. Como nessa questão, por exemplo. Não é preciso muita inteligência para saber onde a coisa está indo. Já acabou, já acabou. Ainda tem a Sarah Palin aí, mas aquela é apenas uma parte da sociedade que será cada vez mais marginalizada com o passar do tempo. Agora um devoto na audiência interrompe e fala: vamos dizer que a sociedade está dividida em 2/3 e 1/3. E o Acharya sabe que a coisa certa faz parte do 1/3, mas daí ele quer ganhar os 2/3. Agora Tripurari Maharaj interrompe e fala: sim, pode haver a possibilidade disso, mas esse tipo de exemplo não é o melhor para usar, porque esse exemplo já está muito saturado. É um problema muito grande nesse momento. Mas, ao entrar em uma sociedade, o Acharya pode deixar de lado certas questões. Ele pode pensar: bom, não posso lidar com isso agora, então deixarei para depois. Nesse sentido, sim, ele tem essa prerrogativa. Agora um devoto na audiência faz sua pergunta. Ele diz: referente a algumas coisas que estavam sendo ditas sobre a verdade relativa e a verdade absoluta, Prabhupada fez algumas declarações contra os gays devido à situação relativa da época. Mas agora entendemos muito mais sobre aspectos psicológicos e etc. Uma pessoa que se apresenta como acharya ou um líder, ele entende sobre o karma. Na metafísica, entende-se que as pessoas trazem consigo uma certa quantidade de karma, prarabdha karma. E parte desse prarabdha karma que elas trazem consigo é a homossexualidade. Isso é meio que a cruz que elas têm que carregar nessa vida. E alguns de nós somos, por exemplo, cegos, e outros têm outros defeitos ou problemas. Mas o guru não vai dizer: ah, você é cego, não vou te iniciar. Se alguém disser: eu quero vida espiritual, mas o prarabdha karma dessa pessoa lhe dá uma condição desagradável na sociedade, uma condição problemática, então para mim, parece que o guru que diz: eu não vou te iniciar porque você é homossexual, não entendeu a metafísica da consciência de Krishna, porque há uma verdade metafísica aí. Nós não estamos no controle disso. Claro, nós cometemos erros em vidas passadas, mas é como se tivéssemos segmentado um certo grupo. Então se pensa: ah, essas pessoas têm esses tipos de problemas karmáticos, então está tudo certo. Mas esse tipo de problema karmático aqui não está certo. Então estamos prontos para lidar com muitos problemas karmáticos, mas um problema específico, não. Agora Tripurari Maharaj interrompe e pergunta: você está dizendo que todas as questões karmáticas são igualmente problemáticas? E o devoto responde: sim. Então me parece que é quase como se a pessoa tivesse que desligar sua compreensão da realidade metafísica. A pessoa diz: ah, eu não gosto desse aqui. Então, para mim, isso é quase como uma desqualificação, ou pelo menos mostra ser um grande ponto cego para uma pessoa que afirma ser capaz de guiar alguém na vida espiritual. Tripurari Maharaj fala: sim, sim. Agora outro devoto na audiência fala: em relação ao que você falou sobre a prerrogativa do guru e os ajustes que ele deve fazer, para mim não é a prerrogativa do guru fazer ajustes, mas sim a responsabilidade dele. Nós falamos sobre isso hoje mais cedo, quando houve uma controvérsia sobre alguns devotos que queriam padronizar a pregação, treinando alguns devotos para pregar de uma certa maneira. Prabhupada, ele não gostou daquilo e ele disse: a pregação depende das circunstâncias. Então, a pessoa deve assumir responsabilidade na pregação. Não é apenas a prerrogativa da pessoa, mas sim a responsabilidade. E Prabhupada aceitou aquela responsabilidade. Não foi uma simples atitude do tipo: ah, legal, agora estou livre para mexer com isso e aquilo ali, mas aquela é outra coisa não. Não, na verdade não foi assim. A atitude dele era mais: nossa, é melhor mexer com isso aqui, em vez de com aquilo ali, e ver o que vai dar. Agora uma mulher na audiência faz sua pergunta. Ela diz: quando a pessoa morre, ela reencarna, certo? Tripurari Maharaj responde: sim. A mulher continua sua pergunta: mas se a pessoa não quiser reencarnar novamente, ela tem essa escolha? Tripurari Maharaj responde: ah, a sua pergunta é se você pode não reencarnar? Ela fala: sim. Então ele responde: sim, você pode não reencarnar. Você pode se juntar a nós. É isso que estamos fazendo aqui. Nós fizemos essa escolha. Mas ainda estamos trabalhando nisso. Pode levar um pouco de tempo. Mas vamos dizer que o seu karma era ter que nascer mais umas 100 vidas. Nós podemos reduzir para cerca de 3 ou 4 vidas. Então é isso. Vamos parar por aqui. Srila Prabhupada Ki Jai. Gaura Pramanande.